ao início da nossa igreja aqui em Lagoinha. E foi bem assim mesmo. Uma parede pintada, outra não, uma caixinha, outra não. Foi bem desse jeito que nós começamos. E como estamos completando 3 anos, então parece que passa um filme em nossa mente. Então, eu peço aos irmãos para que os irmãos abram a Bíblia, aqueles que podem, aqueles que têm, aqueles que querem, em Eclesiastes, capítulo de número 2, livro do Eclesiastes, capítulo de número 2, o verso de número 17, o verso de número 18 e o verso de número 23. Se porventura você não ouviu aí atrás, você levante uma de suas mãos, eu repito a parte, tá? Então não se sinta acanhado. Igreja é família, nós estamos aqui em família. É que a gente quer fazer aquele negócio tipo pá, né? Mas não precisa do negócio tipo pá. A gente está aqui num GCzão, então vamos fazer como família. Então se não ouviu, depois você levante a sua mão que eu tento repetir. E chegar em casa eu faço um gagarejo. Eclesiastes, capítulo de número 2, verso de número 17, 18 e 23, diz assim o texto sagrado. Por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei o meu trabalho, que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Verso 23. Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não se descansa o meu coração, e também isso é vaidade. Estamos no mês, comumente aceito, o mês Setembro Amarelo, onde nesse mês é tratado questões relacionadas à alma, ansiedade, depressão, tristezas profundas. E para falar deste tema, eu quero deixar bem claro aqui algumas coisas. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui, isso que nós vamos conversar, essa pequena reflexão, ela não é um trabalho final, pois é impossível nós falarmos de um tema tão vasto em tão pouco tempo. É impossível nós falarmos de um tema tão profundo em tão pouco tempo, em uma quarta-feira, em alguns minutos dessa quarta-feira. Isso é impossível. Então, este tratado, essa reflexão, ela não é um trabalho final, não está acabado. E acredito que este tema não se acaba, não tem um fim, porque estamos lidando com almas, e almas diz respeito a pessoas, e cada pessoa ela é um universo em si. Então não tem como findar tal tema. A segunda coisa que quero deixar bem claro aqui, porque a primeira não é um trabalho fechado. A segunda, eu não vou trazer essa reflexão, nós não iremos refletir pautado numa questão clínica. E repito, não estamos analisando o que diz respeito à depressão dentro de um contexto clínico. E por que não? Porque eu não sou profissional da área. Eu sou, de forma acadêmica, professor das disciplinas de teologia, história, geografia, mas nada diz respeito à psicologia, à psiquiatria ou à psicanálise. Então, a minha análise, a minha reflexão, ela não parte de um pressuposto clínico, ela parte de um pressuposto comportamental, social e bíblico. Então eu quero deixar isso muito bem claro aqui para os irmãos. E por que escolhi o livro de Eclesiastes? Porque a palavra Eclesiastes não contém um significado propriamente dito no português.
nós não conseguimos um significado claro para a ideia Eclesiastes. Traduzimos para Eclesiastes, que significa pregador. Entretanto, o significado próprio disso diz respeito àquele que está indagando. O Eclesiastes, que nós traduzimos para pregador, no original é correlê. E o correlê diz respeito àquele que indaga, aquele que discute, aquele que não aceita as coisas como elas são. Por esse motivo, eu vou perguntar. Por esse motivo, eu vou questionar. Então, correlê, Eclesiastes, é muito mais aquele que indaga do que propriamente dito aquele que prega. Tá? E por que escolhi Eclesiastes para poder falar acerca desse tema? Porque Salomão usa várias vezes em seus escritos, principalmente em Eclesiastes, o termo vaidade. E a palavra vaidade, a grosso modo, ela significa escolha. Então, escolher o amarelo e não o vermelho já seria vaidade. E na concepção deste que indaga, isso seria futilidade. Então, na visão do correlê, na visão do pregador, na visão de Salomão, muitas coisas na vida, para não dizer todas, eram vaidades, futilidades e sem sentido. O correlê, o Eclesiastes, é o único livro da Bíblia que passa uma percepção das coisas que envolve a vida segundo a ótica e a lente humana. Repito, o correlê, o Eclesiastes, é o único livro da Bíblia que não passa uma percepção do humano segundo Deus, mas segundo o homem. Então é o homem falando do homem, das coisas do homem, que envolve o externo, entretanto também que envolve o eterno, ou o intuitivo, o subjetivo, o da alma, o que faz parte de nós. Então ele analisa segundo a ótica e a lente humana, e não dentro de um padrão e percepção divino. O correlê, ele é um livro que fala dos problemas da alma. Para os irmãos terem uma ideia, no capítulo de número 1 do Eclesiastes, Salomão aborda a desilusão. Ele aborda a vida, ele aborda o sentido da vida, ele aborda a experiência com base na desilusão e com base na frustração e com base na interação social. Como ele tenta enxergar a vida no capítulo de número 1? Desilusão, frustração e interação social. Isso diz respeito a nós. Capítulo de número 2, ele já tenta encontrar um sentido na vida pautado no hedonismo. E o que é o hedonismo? É encontrar sentido nos prazeres da vida. Inclusive o próprio Salomão, ele escreveu um versículo dizendo: tudo que o meu olho desejou, eu fiz. E a palavra tudo, ela é abrangente e por si só denota o absoluto. Então pense em algo que dá prazer em qualquer área. Salomão fez. Então ele busca o sentido da vida pautado no hedonismo. A conclusão do capítulo de número 2 é vazio, porque o materialismo e os prazeres da vida não podem preencher o buraco da alma. E ele chega a essa conclusão. Mesmo feito tudo e tendo desfrutado de tudo o que o mundo da época dele tinha para oferecer de prazer, ele percebeu que ficou no vazio, porque não pode satisfazer o buraco da alma. Tanto que Fyodor Dostoiévski, ele escreve uma frase dizendo que cada ser humano carrega dentro de si um buraco do tamanho de Deus.
Prazer não preenche o buraco do tamanho de Deus. Consumismo e materialismo não preenche o buraco do tamanho de Deus. No capítulo de número 3, ele já analisa a vida, a existência, a realidade, pautado no que chamamos de existencialismo. E se você não faltou na aula de filosofia, você estudou o existencialismo. Desenvolvido e criado por Jean-Paul Sartre e Friedrich Nietzsche, são os maiores difusores do existencialismo. Entretanto, aquilo que você e eu colocamos como nome existencialismo, criado por Nietzsche, criado por Sartre, e tem outros filósofos que ajudaram a desenvolver essa ideologia, Salomão já falava sobre o existencialismo séculos antes de Cristo. Aquilo que os caras deram o nome de existencialismo, Salomão já vivia. Salomão já pensava. Por isso que Salomão era um homem avante do seu tempo. Porque ele já tinha essas ideologias em sua mente impregnada. E está escrito na Bíblia. E parte do do existencialismo, diz que a vida não tem sentido e não existe vida após a morte. Então você tem que viver. Essa é a ideia do existencialismo. O que fere a ideia de pecado, o que confronta a nossa concepção de pecado, o que confronta a nossa concepção de ter uma nova Jerusalém, um céu, os braços do Pai. O existencialismo, então, não está pautado dentro do cristianismo. Mas Salomão analisou. No capítulo de número 4, Salomão ele já analisa a vida com base no trabalho. Para que existimos? Talvez na visão de Salomão, no capítulo 4, para trabalhar. E se tu não trabalhava fora de casa, quando era criança tu trabalhava dentro de casa. Então a vida resume-se no trabalho. Dentro e fora de casa. A vida já é um trabalho. Esta é a análise de Salomão. E ele percebeu que o trabalho é canseira. Tanto que, quando nós lemos o capítulo de número 6, ele vai analisar a vida, a existência, a realidade, dentro do consumismo. Para que tu trabalha? Para consumir. Para que tu trabalha? Para conquistar. Para que tu trabalha? Para ter. Só que ele percebeu que quanto mais nós temos, mais queremos. Quanto mais nós somos, mais queremos ser. Nós lutamos para conseguir mais likes, mais curtidas, mais envolvimentos. Lutamos para ser mais vistos. Fazemos competição com pessoas dentro do serviço para vender mais. É para isso. Então eu quero ser cada vez mais e quero ter cada vez mais e na verdade eu não me satisfaço. No capítulo de número 5, ele analisa a vida, a existência, partindo do pressuposto da religião. E ele diz que religião não tem sentido. No capítulo de número 7, ele já analisa a vida partindo de um pressuposto do estoicismo. E eu, Rodrigo, porque gosto da filosofia, eu admiro a filosofia estoica. É uma filosofia legal. Se você está para baixo, a filosofia estoica até te levanta. Ela foi difundida principalmente pelos imperadores romanos. Então perceba, Salomão era rei antes de Roma. Então antes de Roma surgir, aparecer, tornar-se um império, Salomão já falava sobre as características do estoicismo. Entretanto, o estoicismo deifica o homem, ou seja, torna o homem um Deus. E o estoicismo também acredita que você não tem o que fazer, que você tem que aceitar as coisas como elas são, sem questionar. Partindo desse pressuposto, você se torna uma marionete. E o estoicismo, ele anula o imago Dei, a imagem de Deus. E
por imagem de Deus, poderíamos falar muitas coisas, mas a principal, seres livres. Imagem de Deus acima de qualquer coisa. Significa que somos livres, porque Deus é livre. Livre ao ponto de falar para Deus: eu não quero o Senhor. Quando Deus nos criou, Ele criou sabendo que o ser humano seria livre ao ponto de rejeitar Deus. É nosso. Entretanto, o estoicismo cancela essa liberdade. Então, não vale a pena analisar a vida pelo estoicismo. Do capítulo 8 ao capítulo de número 10, nós já vemos então Salomão analisando a vida, a existência. Se o governo do mundo estivesse na mão do povo, vamos entregar o governo para o povo, vamos ver o que faz, o que acontece. Salomão conclui que não dá certo. Quando chega no capítulo de número 11, Salomão já analisa a existência pelo sucesso. Para que existimos? Para ter sucesso na vida. Só que ele percebe que o sucesso é uma questão de administração, de contabilidade, de consciência e de conquista, e não é o sentido da vida. Só no capítulo de número 12 que Salomão encontra o sentido da vida. No verso de número 13, Salomão lembra que existe um Deus. Então ele se volta para Deus. E quando ele se volta para Deus, no capítulo 12, verso de número 13, voltar-se para Deus é voltar para o início. Não podemos subir o degrau da vida, a escada da vida, pelo segundo, terceiro, quarto degrau. Só podemos subir a escada da vida, começando pelo primeiro degrau. E o primeiro degrau da escada da vida chama-se Deus. Sem Deus, nada fará sentido. Com Deus, algumas coisas farão sentido, e as que não farão sentido, eu tenho certeza que Ele está no controle. Então Salomão volta-se para o Deus do pai dele, do rei Davi. E Salomão diz: de tudo que nós falamos aqui, estoicismo, sucesso, trabalho, hedonismo, existencialismo, e tudo que nós falamos aqui, o princípio, a sabedoria, o sentido, é só um: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todos os homens. Mas quando eu olho para Salomão, mais especificamente para a sua vida e escritos, principalmente os versículos que usamos, do capítulo 2, verso 17, 18 e 23, nós vamos ver que Salomão, ele é alvo do tédio e ele é alvo da depressão. Então eu quero ler de novo com você os versículos e vamos ver se você tem uma nova percepção da vida de Salomão. Eclesiastes, capítulo 2, verso de número 17 e verso de número 23. Por isso odiei esta vida, porque toda obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é futilidade, sem sentido e aflição de espírito. Verso 23, porque todos os dias, são dores, e a sua ocupação é a aflição. Até de noite não descansa o seu coração, e isso também é futilidade, é vaidade, é sem sentido. Eu não sei se você consegue ter a percepção que eu tenho, mas ao meu ver, Salomão está sendo alvo do tédio e alvo da depressão. Porque Salomão deixa claro uma repulsa pela vida. Tanto que ele usa a expressão odiar. Eu odiei
a minha vida. Eu não gosto da minha vida. Eu não gosto de viver. Eu não gosto da vida. A vida é canseira. Viver é enfado. Viver é canseira. Eu odiei tudo que diz respeito à vida. As palavras de Salomão ainda demonstram que ele possuía uma guerra interna. Porque ele diz, é aflição de espírito. E por espírito entendemos fôlego de vida, o que faz essa carcaça corpórea funcionar. A tua vida, que Deus assoprou em você. Espírito, vida, o que faz esse corpo funcionar. Então ele tinha uma aflição na vida interna. Como mais ou menos o salmista do Salmo 42, no verso de número 5, ele diz assim, porque está abatido a minha alma. Por que você está agitada? Por que você se perturba dentro de mim? Por que você me deixa inquieto? Eu sinto um negócio que eu não sei dizer o que é. Mas eu sinto, é uma dor que eu sinto, é uma dor que sufoca a minha alma, sufoca a minha respiração, dói o meu peito, e às vezes a dor era tão aguda, que chega a doer também as minhas costas, é perpendicular, do mesmo jeito que dói aqui, é sufocante. Parece que alguém está com as mãos na minha garganta, me sufocando. É assim que estava o salmista. E Salomão se sentia do mesmo jeito. Entretanto, tem um outro salmista. O salmista do Salmo 116. Ele é muito mais profundo no seu processo depressivo. E ele diz no verso de número... Agora não sei qual é, mas ele diz assim... Os cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto, encontrei tristeza. É ou não depressão? É ou não tristeza? Na alma, no interior. Os salmistas viveram o que você e eu hoje demos o nome de depressão. O salmista do Salmo 116, ele está dizendo mais ou menos assim, a agonia que eu sentia, a aflição que eu sentia, era tão grande, que parece que a morte está do meu lado. A presença da morte, o cheiro da morte é tão notório, que quando eu sentava, parecia que a morte tinha sentado ao meu lado. Quando eu levantava, parecia que a morte tinha levantado do meu lado. Quando eu entrava no banheiro, a morte me acompanhava. Quando eu saía, o que eu percebia é que além da minha sombra, a morte estava me acompanhando. Era isso que o salmista estava sentindo. Além de perturbação, além de inquietação, me parece ainda que Salomão viveu uma guerra que provocou insônia. Porque no verso de número 23 ele diz assim, porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição, até de noite não descansa. Ele não encontra auxílio, ele tem insônia. Então perceba, apatia pela vida, repulsão pela vida, guerra interna, conflito interno, agonia, tristeza, tudo isso são sintomas de depressão. E esses sintomas me faz lembrar ainda de um outro exemplo, Elias. Elias é outro homem bíblico, outro personagem bíblico, que passa por um processo desencadeado de depressão. Quando ele aparece na novela da vida real,
Elias, ele já aparece dizendo que não vai chover. E quando ele diz que não vai chover, nós vamos ver que isso não é apenas um milagre isolado na vida do Elias. Elias era um homem invejável, tinha uma intimidade muito grande com Deus. Elias, além da intimidade, parece que tudo que ele falava, Deus assinava embaixo. Tudo que ele falava, Deus concretizava, Deus fazia, Deus honrava o que ele falava. Houve um momento em que ele desafia os profetas de Azerá, de Baal e o próprio rei Acabe. Ele vence, ele revela quem é Deus. A mulher de Acabe, Jezabel, ela se irrita, ela se ira e ela faz uma ameaça a Elias. Vou te matar, vou decapitar você, vou te perseguir. Tais palavras desencadearam no interior de Elias um processo também de depressão, ao ponto dele também odiar a vida, não encontrar mais sentido para a vida e sentir a repulsa e apatia para a vida, quando ele diz, em 1 Reis, capítulo 19, verso de número 4, já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. A grande pergunta que eu quero fazer aos irmãos, para que os irmãos possam refletir, é a seguinte: por que uma pessoa no processo de depressão sente repulsa pela vida? Por quê? Por que ela sente apatia pela vida? Por que ela passa a odiar a vida? Pautado nas palavras de Salomão, nas palavras do próprio Elias, dá-se a entender que a pessoa que passa pelo processo de depressão sente uma repulsa pela vida porque se sente culpado, se sente um estorvo, se sente um fracasso, se sente um problema. Ela chega a acreditar que ela não deveria ter nascido. E que se ela não tivesse nascido, muita coisa não teria acontecido para as pessoas que supostamente ela ama. Então ela carrega a culpa para si. Ela chama para si. E ela percebe que ela é um erro. Ela entende que ela é um erro. Então ela se sente culpado e por isso passa a odiar a vida. Outra possível resposta, porque disse no início que isso não era um tratado fechado, são reflexões, são análises. Outra possível interpretação é justamente pelo fato da pessoa não encontrar sentido na existência. Então ele passa a ter repulsa pela vida. Nada do que fazemos na vida faz sentido. E justamente por não fazer sentido, por não encontrar um sentido, ele também não encontra a alegria, a felicidade. E a tristeza toma conta. Porque quando falamos de felicidade, não estamos falando de um fim. A felicidade não é um ponto final. A felicidade não é um destino. A felicidade não é um lugar a ser alcançado. A felicidade é a trajetória de uma vida com sentido. Logo, se a vida não faz sentido, não tem felicidade. Porque é na trajetória que você se sente feliz. E não no final. A felicidade não se conquista. A felicidade se vive. É uma questão de estar, de ser. Na trajetória. No caminho. E como você não encontra o sentido na trajetória, no caminho, a tristeza toma conta. E aí então existe a repulsa pela vida. Isso me faz lembrar de um outro exemplo.
Jonas é outro homem que também teve um processo depressivo em sua vida. E o que é interessante, que a depressão, no caso de Jonas, ocorreu por causa de um não. Porque de fato existem pessoas que não conseguem lidar com o não. Jonas ansiou, Jonas desejou a morte dos ninivitas. O crente, o profeta, o homem de Deus, queria que a nação fosse destruída. Queria, sem piedade, que Nínive fosse destruída. E Deus falou não. E Jonas brigou com Deus, por que não? E Deus diz, porque se arrependeram, não tem por que destruir. Mudaram de rota, mudaram de rumo. E Jonas não soube lidar com o não, ao ponto de sentir apatia pela vida e desejar a morte, como ele mesmo disse no capítulo 4 e verso de número 3, Jonas diz assim: peço-te, Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Mas vamos tentar entender o não e as palavras de Jonas correlacionado ao não, dentro do contexto de depressão. Quando Jonas, ele fala o que fala, porque ouviu o não, é como se ele pensasse assim: bem, fazendo o certo, sendo servo de Deus, falando o que Deus quer, quando Deus quer, e ainda assim não dá certo, então para que viver? Mesmo fazendo o certo, estando na igreja, cantando, cultuando, num dia de tempestade vir, você ouvir o cara que está sentado sem som, fazendo certo, as coisas não dão certo, para que viver? É o que Jonas falou para Deus. Então não vale a pena viver. Se faz o errado, não vale a pena viver. Se faz o certo, também não vale a pena viver. Tira a minha vida, porque a vida não vale a pena. E Jonas entra também na depressão. A pergunta é: o que é depressão? A palavra depressão, ela tanto tem uma conotação geográfica como uma conotação emocional, psíquica. Entretanto, os significados são análogos. Porque depressão na geografia é um relevo baixo entre dois planaltos ou entre duas montanhas. O que está entre duas montanhas, esse relevo baixo, esse relevo que está para baixo, esse relevo que está embaixo, é o que chamamos de depressão. Isso na geografia. E partindo do pressuposto psíquico-emocional, a depressão é também aquilo que te coloca para baixo. Do mesmo jeito que parece que é uma força que te joga para baixo, também parece que uma força que te puxa para baixo. No sentido de colocar para baixo, seria uma força externa, te empurrando para baixo. No sentido de te puxar para baixo, é uma força interna que te puxa para que você fique para baixo. Esse seria um significado banal. O depressivo é o que está para baixo. É um significado banal, um significado ínfimo. Entretanto, o outro significado, depressão, melancolia da mente,
melancolia da mente, melancolia da alma. O melancólico não vê beleza. Ele vive do saudosismo do passado. Ele não consegue ver beleza no presente. Depressão, melancolia da alma, melancolia da mente. Tristeza profunda, que envolve todas as áreas daquele que passa pelo momento da depressão. A área psíquica, emocional, sentimental, biológica, orgânica, comportamental, racional, social, conjugal, financeira, fraternal, paterna, maternal. Todas as áreas, elas são afetadas quando a pessoa passa pelo processo de depressão. A depressão é uma doença que não respeita a faixa etária, não respeita continente, etnia, cultura, credo, religião, fé, cor, raça. Ela vem. E crente, sim, passa por depressão. E diria ainda que os crentes são muito mais propensos a passar. Porque tudo é Deus ou tudo é o diabo. E nós sabemos disso. Ou tudo é Deus, ou tudo é do diabo. Você vai assistir um desenho com teu filho, um anime, assiste isso aí não, que é do diabo, moleque. Tira isso aí, que é do capeta. A gente vai entregando tudo pro diabo. Não vamos pra praia não, porque é do diabo, não pode. Não vamos pro happy hour não, porque é do diabo. Ou é tudo de Deus, ou é tudo do diabo. E não quer que crente não tenha depressão? Para onde você vai? Você conversa, onde você vai? Eu vou para a igreja. E depois da igreja, para casa. E amanhã cedo, para o serviço. E depois, para a igreja. E depois, para casa. E depois, para o serviço. Você não vive? Você não toma um sorvete? Você não joga um PS5? Você não assiste besteirol? Inclusive agora tem essa categoria na Netflix, besteirol. Você não assiste? Você não fica um tempinho no Reels dando risada? Você não faz nada? Você não conta uma piada para tua esposa? Irmãos? É sério. A gente transforma Deus num cara tão chato. A gente transforma Deus num cara chato. E quando a Bíblia apresenta Jesus, apresenta ele sentado na roda, trocando ideia. Jesus é um cara legal. Jesus troca ideia. Eu acho que Jesus tirava um sarro, sim, dos apóstolos, sim. Que perfume que tu colocou hoje, Pedro? Ou de parfum cardume? Você está com um cheirinho agradável de peixe. Eu acredito que Jesus conversava, trocava ideia, dava risada, sorria, interagia. Servir a Cristo é leve, é bom, é gostoso. Não é pesado. Pesado é a religião. A religião não tem nada a ver com Deus e nada a ver com Cristo. Ele é uma pessoa que quer ter comunhão.
Infelizmente, 15,5% da população mundial já passaram ou passam por um momento de depressão. Cerca de 20% das pessoas que já passaram pela depressão chegaram à fatalidade do suicídio. 80% de pessoas que se suicidaram poderiam ter evitado a fatalidade se tivessem sido acompanhadas, tivessem sido amadas. Por isso que quando eu preguei aqui, o último sermão no culto fé do ano passado, grito do Espírito, e o primeiro deste ano, grito da alma, eu falei que cada um de nós carregamos um grito tão alto que não é percebido pela pessoa que está ao lado. Não é percebido. Mas a gente grita na alma. Por isso que quando chegamos num lugar como esse, devemos abraçar, devemos amar, devemos apertar a mão, devemos elogiar, devemos ser ouvidos, porque aqui é o lugar da cura. Deus cura nos relacionamentos. Deus interage nas relações. Deus interage na oração feita ao outro, na união, no partir do pão. Então muitos poderiam ter sido evitados. Mas se nós voltarmos para Elias, nós vamos ver que Elias, no seu quadro depressivo, ele sentiu sono. E a Bíblia diz no verso de número 5 e verso de número 6, de 1 Reis 19, que Elias dormiu e só queria dormir. E a Bíblia diz, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Qual que é a ideia do sono dentro de um quadro depressivo? A ideia do sono é a ideia do desligar. Estou off. Como eu não amo a vida, e como não quero viver essa parte da minha vida, porque é uma dor aqui dentro de mim, eu preciso pular essa etapa da minha vida, então eu preciso me desconectar desta realidade que eu não quero viver. E para me desconectar da realidade que eu não quero viver, o que eu faço? Durmo. Se eu quero que o tempo passe rápido, durmo. Elias dorme, porque não quer viver a realidade. Está fugindo da sua dor. Entretanto, este mesmo Elias, ele prefere viver sozinho. Tanto que ele tinha um jovem que era amigo dele, companheiro dele, íntimo, que andava com ele. E diz a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, verso de número 3, que ele não quer nem mais os íntimos. E quando uma pessoa na tua família começar a se isolar, inclusive das pessoas que ela mais tinha intimidade e mais amava, isso é um sinal. A gente tem que ligar as anteninhas de vinil e passar a detectar os sinais. Pessoas que conversavam muito com a outra, agora até a outra ela deixou, como Elias, deixou a pessoa mais íntima dele, deixou do lado e seguiu a rota sozinho, tentou se isolar, e ele foi para o lugar mais isolado que ele encontrou, o deserto. 1 Reis, capítulo 19, e verso de número 4, ele vai para o deserto, porque ele sabe que nenhum besta vai ficar no deserto. E ele não quer encontrar ninguém. Ele não quer ver ninguém.
Então ele vai para o deserto. Só que o deserto ainda não é o bastante. Ele acha que ainda tem que encontrar um lugar ainda mais solitário. Então ele entra na caverna. É o que está escrito no verso de número 9, de 1 Reis 19. E entrar na caverna, se isolar, é cortar relações dentro de um quadro depressivo. Mas é aqui que eu começo a ver uma faísca de cura em Elias, quando ele entra na caverna. Porque quando ele entra na caverna, sozinho, isolado, por conta própria, por voluntariedade própria, Deus faz uma pergunta para ele no verso de número 9. E diz assim para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? É como se eu tivesse vindo para a igreja mais cedo e não esperava que nenhum de vocês chegasse naquele horário que eu cheguei. Ou como se eu tivesse ido a um lugar e de repente eu te encontrei lá. E aquele lugar é o lugar que eu falo, nunca vou encontrar alguém da igreja aqui. E quem que eu encontro? Tu. Aí eu falo o quê? Aí eu falo, por exemplo, eu fui um dia num teatro, estou na fila no teatro, e eu escuto: oi, pastor! Acontece. Então, eu pergunto: o que você está fazendo aqui? Parece que é um ponto de encontro. Então, quando Deus diz: o que fazes aqui, Elias? Dá a entender que Deus estava dentro da caverna e Elias chegou. E aí Deus olha assim para fora da caverna e está vendo que está vindo um cara, e Deus percebe que é Elias. E quando Elias chega, Deus fala: mas o que tu está fazendo aqui? Entretanto, Salomão escreveu que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. E quando a gente faz um templo, um lugar de adoração, a gente quer colocar tudo do bom, do melhor. Porque a gente diz que é a casa de Deus, certo? Então a gente quer colocar do bom, do melhor. Mas se Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, o que dizer de uma caverna? Então, quando Elias chega, Deus chega junto. Porque Deus mora em nós. A conclusão que chega é que, no quadro depressivo de Elias, Elias não percebeu Deus, que estava com ele em todo o processo. Elias não viu Deus, que estava com ele em todo o processo. Elias não enxergou Deus, que estava com ele em todo o processo. E por que não enxergou? Porque a dor não deixou. Mas Deus estava do lado, acompanhando. E quando Deus diz: o que fazes aqui, Elias? Deus não só está mostrando que estava com ele, mas também Deus iniciou uma conversa. Deus fez uma pergunta-chave: o que fazes aqui, Elias? Não é uma pergunta retórica. Não era para Elias se calar. Era para Elias falar. E Deus estava vendo o quadro depressivo de Elias. E quando você busca ajuda profissional, um terapeuta, o que é que ele fala para você? Ele faz o quê? Perguntas. Perguntas chaves. E você começa a falar. O que Deus fez então quando Deus falou para Elias: o que fazes aqui, Elias? Deus se colocou na condição de terapeuta. E aí Elias viu a oportunidade de falar tudo. Irmãos, eu estou aproveitando um pouquinho aqui, só para terminar o assunto. Tá? Aguenta aí, a gente já está encerrando, tá? A não ser que você fale: não, pastor, chega, já cansou. E podemos continuar? Ok.
E Elias então encontra a oportunidade de desabafar. Vamos ler o texto? 1 Reis, capítulo 19, verso de número 10. Tenta imaginar o cara com dor sofrido e tenta imaginar Elias chorando. Oh Deus, eu não aguento mais. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Eu estou fazendo tudo certinho, Deus. O Senhor está vendo, o Senhor não é cego, o Senhor é Deus onipotente, onipresente, o Senhor me vê. Mas outros irmãos já não. Os filhos de Israel aí deixaram a tua aliança. Eu fui o único, Senhor, o único que ficou. O Senhor sabe que eu estou tentando seguir, Deus. Eu não aguento mais esse fardo de carregar as coisas, fazer tudo certinho, é muito peso para mim. Parece que os outros não me veem, parece que os outros não fazem, e parece que o Senhor não castiga os outros, mas eu estou sendo castigado porque estou fazendo certo. É o que Elias está falando aqui, chorando. Eu fico imaginando Deus só olhando para Elias. É isso aí, filho. Chora. Desabafa. Se quiser me culpar, Elias, pode me culpar. Pode me culpar, não tem problema não, eu estou acostumado, eu sou Deus. No final das contas, eu sou o culpado de tudo mesmo. Pode me culpar. Deus iniciou um diálogo. E Elias desabafa. Depois disso, Elias continua ainda a trajetória missionária, a trajetória profética. E continuou porque desabafou. Continuou porque tirou o peso de si. Continuou porque compartilhou a dor com o outro. Por isso eu tenho alguns conselhos a te dar. E o primeiro conselho: se abra com alguém da tua confiança. Não confunda amigos com rol de relacionamentos. Não confunda. Amiga é uma coisa, rol de relacionamentos é outra. Jesus se relacionava com todo tipo de gente, mas tinha 3 amigos. 3 amigos. Pedro, Tiago e João. Mas se relacionava com todos. Encontre alguém que você confie e se abra com esse alguém. Se, entretanto, você não tiver esse alguém, eu te apresento Jesus. E te aconselho a fechar a porta do teu quarto e a desabafar como Elias. E quando eu falo desabafar como Elias, eu não estou falando para você ser burocrático, diplomata, e colocar apelidos e elogios em Deus, que Deus não quer isso. Ele já é. E quem já é, não precisa de reconhecimento porque é. Não precisa, Ele é. Em Deus você pode chegar sem máscara. Em Deus não precisamos da hipocrisia religiosa, da hipocrisia social ou das redes sociais, da fachada, do fake, do engano, da mentira. Com Deus nós não precisamos de enganar. Não precisamos de escolher palavras. Com Deus podemos ser nós mesmos. Amém. Você pode ser o que você é. Sem medo de falar. Sem medo de se expor. Deus não vai te julgar. Ele vai te perdoar. Ele vai te curar. Ele vai te restaurar. Mas aí você fala, Deus, mas pastor, isso aí é uma oração. E o que é a oração, irmão? Nós crentes que mistificamos tudo. A oração é um diálogo com Deus, logo. A oração é terapêutica muito mais do que mística. Muito mais do que mística. Inclusive foi comprovado cientificamente que quem ora, o córtex pré-frontal relaxa.
ele relaxa. Então vai orar. Vai orar, vai falar com Deus. Se você não tem alguém da sua confiança para se abrir, oração é terapia. Deus é o maior terapeuta. Entretanto, também te aconselho a buscar terapeutas, profissionais da área, porque não é pecado, não é errado. Porque a ciência, diferentemente daquilo que ela acredita, ela está à disposição e a serviço de Deus. A ciência está a serviço de Deus. Então não é errado e pecado você buscar a ajuda de um profissional. Acredite em você, se encoraje, lembre que tu é filho amado, que tu é lavado e remido, que tu é regenerado, que tu é nova criatura. Se encoraje com isso. E se não é o teu caso, encoraje quem precisa de ser encorajado. E finalizo citando o maior encorajamento bíblico. Isaías 41:10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, e eu te sustento com a destra da minha justiça. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa.